Olá, última semana do ano no plenário da Câmara teve a aprovação de projeto que regulamenta jogos online e as chamadas bets, aquelas apostas esportivas pela internet. Teve ainda a aprovação do marco legal do mercado de carbono, mecanismo que vai dar valor comercial à preservação ambiental. Outro marco regulatório aprovado foi o que permite repasses de dinheiro público para a cultura. Foi aprovada ainda a prorrogação de incentivos fiscais para investimentos em portos, homenagens ao Rei Pelé e muito mais. Vamos começar com os jogos. A Câmara concluiu a aprovação do projeto que regulamenta as apostas conhecidas como bets e os jogos online. Os jogos online tinham sido excluídos do projeto pelo Senado, mas voltaram ao texto. O projeto tributa empresas e apostadores, define as regras para a exploração do serviço e determina como será feita a repartição da arrecadação. Mas teve obstrução e muitas críticas da oposição e da bancada evangélica na Câmara. O deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, classificou a regulamentação como uma ameaça à família. O que está em jogo a partir de agora é o pão na mesa do pobre, da viúva, dos pensionistas e dos aposentados, que não podem ficar viciados nessa desgraça chamada jogo de azar. Isso é uma desgraça! Isso não faz bem ao Brasil! Será que é essa desgraça que queremos para os brasileiros? Não! Já o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, disse que o objetivo do governo era apenas de arrecadar mais impostos. Ele criticou também as alterações feitas no texto. Claramente o mérito dele destoa da sua intenção original, além do aumento de carga tributária. E aí nós sabemos porque o PT está tão a favor desse projeto e a base do governo todo, porque querem, mais uma vez, achar dinheiro, achacar o pagador de impostos brasileiros para pagar a conta da dívida que estão fazendo, e da pior forma possível. O projeto contou com o apoio do governo e, depois de aprovado, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. O relator, deputado Adolfo Viana, do PSDB da Bahia, defendeu a regulamentação. Nós estamos tratando exclusivamente de jogos online. Jogos online existem em todo o território nacional. Nós não estamos aqui discutindo se queremos ter ou não ter jogos online em todo o território nacional. Essa é uma realidade, só que esses sites que operam apostas online no nosso território nacional ainda não se submeteram às nossas regras, às nossas leis. Eles estão hospedados em outros países. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a regulamentação permite o controle de um setor que já funciona sem regras claras. Se nós simplesmente não votarmos a regulamentação, os jogos deixam de existir, as pessoas deixam de jogar, as bets deixam de funcionar, de patrocinar time de futebol, programas de televisão, torneios e eventos. Não, elas existem no mundo real e nós aqui não estamos aumentando nem diminuindo, nós estamos tentando regulamentar, dar seriedade, evitar, como eu posso dizer, lavagem de dinheiro, dinheiro escuso, tudo tem que acontecer dentro da lei. Vamos falar de meio ambiente. Na última sessão do ano, a Câmara aprovou ainda projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. A ideia é criar um limite de emissões de gases do efeito estufa para as empresas. Aquelas que mais poluem deverão compensar suas emissões com a compra de títulos. Já as que não atingiram o limite ganharão cotas a serem vendidas no mercado. Ou seja, a preservação ambiental passa a ter um valor que pode ser comercializado. O que o projeto aprovado faz é estabelecer como será calculado o preço, como se dará a comercialização desses créditos, que entidades ficarão responsáveis por atestar o volume de emissões e que atividades estarão sujeitas a essa precificação. O projeto aprovado deixa de fora dessas metas de redução o agronegócio, que foi feito a pedido da Frente Parlamentar da Agropecuária. Mas o projeto provocou muito debate no plenário. A oposição disse que as metas de redução de emissão vão encarecer os preços dos produtos e beneficiar outros países. Foi o que disse a deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina. Os países grandes, mais desenvolvidos que o Brasil, não cumprem com o Acordo de Paris e contam com o Brasil para cobrir os seus prejuízos relacionados às emissões. Na prática, o Brasil está se oferecendo para criar esse mercado, prejudicando a economia nacional, que já se encontra fragilizada pelas políticas arrecadatórias, ou seja, que metem a mão no bolso do povo trabalhador, produtor.
Já o relator, o deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, disse que o objetivo do projeto é estimular a preservação ambiental e, ao mesmo tempo, beneficiar quem é dono das terras. O projeto vem sendo discutido há muito tempo e foi através desse trabalho, com muito diálogo, que nós chegamos num texto que aprimora as propostas aqui apresentadas para que o Brasil seja referência, para que o Brasil defenda as comunidades indígenas, defenda os extrativistas, os assentados, defenda o direito à propriedade privada, porque aqui nós estamos tratando de mercado de carbono gerado como usufruto dentro de uma propriedade. Esse projeto foi enviado para o Senado, assim como outro, também relacionado ao meio ambiente, e que também rendeu muita discussão. Esse projeto permite o asfaltamento da rodovia BR-319, que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia. São mais de 800 quilômetros no meio da floresta, abertos no início dos anos 70. A estrada hoje está praticamente intransitável e o projeto garante o asfaltamento ao classificá-la oficialmente como indispensável à segurança nacional. A proposta permite procedimentos simplificados de licenciamento ambiental para as ações como terraplanagem e construção de usina de asfalto e dormitórios para os operários. E prevê o uso do Fundo Amazônia, abastecido com recursos de vários países com o objetivo de preservação ambiental. A aprovação foi criticada em plenário por deputados do PSOL e do PT. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, anunciou que o partido vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a proposta. Ela precisa de proteção. E aí, atrás disso, pode vir a grilagem de terra, pode vir mais desmatamento, pode vir prostituição. Então, pega Belém Brasília, vê o que foi, e assim por diante. Nós entendemos, entendeu, a ansiedade das pessoas que vivem lá. É preciso dar uma solução. Mas a solução que é dada aqui, ela quebra com o meio ambiente, porque não se quer licenciamento ambiental, na verdade. No fundo é isso. O relator, o deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, defendeu a proposta com o argumento de que a estrada já existe há mais de 50 anos e que a precariedade afeta a população. Nós não temos uma ligação de Manaus, de Roraima, do Amazonas, de Roraima, com o restante do Brasil. Há uma burocracia desmedida, há pouca vontade política para resolver o problema grave da BR-319. Antes foi a Covid que nos afligiu. Hoje é a maior seca da história. E nós não temos uma estrada para escoar a nossa produção. E não é uma nova estrada. A estrada foi construída na época dos militares. Ela foi asfaltada. O impacto ambiental já aconteceu. O plenário aprovou ainda outro projeto relativo à região amazônica. A proposta, também enviada ao Senado, altera a legislação para prorrogar até 2074 os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Isso iguala as leis ordinárias ao que já está previsto na Constituição. E, por falar em benefícios fiscais, a Câmara aprovou ainda projeto que prorroga até 2028 os incentivos fiscais para os portos, conhecido como reporto. O reporto dá desconto de vários tributos na compra de máquinas e equipamentos, benefícios que iam acabar no dia 31 de dezembro e já seguiu para a sanção presidencial. Mas vamos falar agora de saúde. O plenário aprovou e também enviou para o Senado o projeto que acrescenta no censo do IBGE questões sobre pessoas com dislexia, transtorno do espectro autista, doenças raras e visão monocular. O mesmo em relação a pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a TDAH. O objetivo é obter informações necessárias para a adoção de políticas públicas voltadas para esses casos, sobre os quais não existem dados precisos. A relatora, a deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, explicou a importância da proposta. Um projeto muito importante que nós vamos colocar aqui no censo demográfico do nosso país as doenças raras. E é muito importante que a gente tenha esse censo, tenha a quantidade de pessoas para que a gente possa fazer políticas públicas para elas. Deputados e deputadas confirmaram também a aprovação do projeto que cria um marco regulatório do fomento à cultura. Entre outras coisas, a proposta estabelece como o governo federal, estados e municípios podem repassar recursos para o setor e como pessoas físicas e jurídicas devem prestar contas dos gastos. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em outubro e poderia ter sido encaminhado diretamente ao Senado, mas houve recurso contra a aprovação, que acabou confirmada pelo plenário. O deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, classificou o projeto como fundamental para o setor.
O marco regulatório para o fomento da cultura é uma lei indispensável para o Brasil. Nela existem um conjunto de regramentos aplicáveis ao fomento da cultura brasileira. É competência e obrigação do poder público facilitar e promover, fomentar a cultura no Brasil. Diversos produtores culturais, artistas esperam por essa lei, porque essa lei ela vai facilitar a prestação de contas e vai incentivar a cultura. E quase um ano após a morte do rei do futebol, a Câmara aprovou 2 homenagens a Pelé. Um dos projetos aprovados institui 19 de novembro como Dia do Rei Pelé. Essa foi a data do 1000º gol, em 1969. O outro projeto aprovado cria a Medalha Rei Pelé, a ser concedida pela Câmara todos os anos a pessoas ou entidades que promoverem a inclusão de pessoas de baixa renda ao esporte. O deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, um dos autores do projeto que institui o Dia do Rei Pelé, classificou a homenagem como justa. Nós achamos justo que o parlamento brasileiro faça uma homenagem ao brasileiro atleta do século, famoso mundialmente por seus feitos dentro e fora de campo. O rei transcendeu as fronteiras do futebol para se tornar uma verdadeira instituição nacional. Desde os seus primeiros passos nos gramados até os dias de hoje, sua figura é sinônimo de Brasil em todo o mundo. O projeto que cria a Medalha Rei Pelé, por ser uma resolução interna da Câmara, seguiu para promulgação. Já o que institui 19 de novembro como Dia do Rei Pelé, seguiu para análise do Senado. E o Congresso encerrou 2023 com a aprovação do orçamento de 2024. O projeto prevê despesas de 5,5 trilhões de reais. A maior parte desse valor se refere ao refinanciamento da dívida pública. O texto também prevê quase 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral e mantém a meta de zerar o déficit público em 2024. Já o salário mínimo será de R$ 1.412, R$ 9 a menos do que pretendia o governo. O projeto de lei orçamentária seguiu para a sanção presidencial. E esses foram os principais destaques da Câmara e do Congresso na última semana de atividades de 2023. Boas festas e até o ano que vem.